Olá pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aqui para mais uma videoaula, certo? Agora da nossa disciplina de sustentabilidade. Nós vamos entrar em um grupo de conteúdos que são os ciclos biogeoquímicos, tá? Então, preste atenção. Alguns deles vocês já têm conhecimento, certo? Que é o de hoje. E outros a gente vai aprofundando com o passar das aulas, tá? Então, o que seriam os ciclos biogeoquímicos? Os ciclos biogeoquímicos eles podem ser entendidos como processos que reciclam os elementos químicos de maneira constante. Se a gente partir de um estudo da palavra, nós temos aqui ciclos bio, o prefixo bio vem de vida, geo de terra e químicos de elementos químicos. Então estamos falando aqui de ciclos em que temos elementos químicos migrando, passando aí tanto por seres vivos quanto pela terra, tá? Vai ficar mais nítido quando a gente falar de cada ciclo separado. Nós vamos estudar dentro da nossa disciplina de sustentabilidade o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, do oxigênio e da água. Tá? Então a gente vai ver que todos esses elementos químicos aqui e essa substância, elas passam tanto por seres vivos, quanto por uma fase no solo, a parte de terra, certo? E químicos, porque são aí elementos químicos, compostos químicos aí, certo? Que são importantes para a vida, seja ela qual for, tá? Então, antes de falar separadamente cada ciclo desse, certo? Nós vamos ver o ciclo da água hoje na aula, tá? Ciclo de carbono, nitrogênio e oxigênio vão aí com o decorrer das aulas, certo? Então, mas antes de falarmos do ciclo da água especificamente, a gente tem que falar aqui de uma lei, que é a lei da conservação das massas, proposta por esse carinha aqui, que é conhecido como Lavoisier. Então, Lavoisier ele diz que na natureza nada se cria ou se perde, tudo se transforma, certo? Então, os processos que ocorrem no ambiente estão aí para garantir a quantidade exata de substâncias que nós temos aí desde os primórdios da criação da Terra, tá? E ocorrendo as devidas transformações. Quando eu falo que a água ela sai do oceano por uma evaporação e se transforma em vapor de água, formando as nuvens, eu não perdi a água que estava no oceano, ela apenas se transformou, certo? Quando eu falo que a água que está na nuvem, que veio do oceano, ela precipitou lá na cidade, eu não estou dizendo que está criando água, apenas ela se transformou. É a mesma água do oceano que se transformou em vapor, que se transformou em água no estado líquido novamente e precipitou. Então veja que o que está acontecendo é segundo o que Lavoisier dizia. O que está acontecendo é uma transformação, certo? Desses elementos químicos. E isso vai acontecer em diversas situações se a gente parar para analisar no meio ambiente. Tá? Então, para todos os ciclos biogeoquímicos, nós vamos estar aí pautados, vamos estar nos baseando nessa lei de Lavoisier, onde ele diz que tudo se transforma no ambiente, certo? Nada se perde ou se cria. Então vamos aí para o nosso primeiro ciclo de hoje, que é o ciclo da água, tá? Vai ser uma espécie de revisão, porque acredito que vocês já tenham trabalhado esse ciclo, tanto na disciplina de geografia quanto em alguma aula de ciência aí, certo? O ciclo da água, a gente poderia começar a entender ele por meio daqui, dos oceanos, dos rios e dos lagos. O primeiro processo, a primeira transformação que vem a acontecer é a evaporação, certo? Quando a água ela passa do estado líquido para o estado de vapor, tá? Para virar aqui, para formar as nuvens. Ao mesmo ponto que a água do oceano aqui no estado líquido está evaporando, nós temos uma contribuição também de organismos vivos,
como plantas e animais, realizando o processo de transpiração e evapotranspiração, que liberam também vapor de água para a atmosfera. Tá? Então, temos aqui a junção de vapor de água que teve na evaporação de oceanos, rios e lagos, e com o vapor de água que veio aí proveniente de seres vivos, certo? Pela transpiração e evapotranspiração. Formando as nuvens, quando essas nuvens elas se encontram aí concentradas, digamos assim, com muito vapor de água, esse vapor passa por uma outra transformação, outra mudança de estado, que é a condensação. Ou seja, quando a água no estado de vapor passa para o estado líquido, certo? Então, quando essa água, esse vapor de água se transforma em água no estado líquido, acontece a precipitação, que é digamos que é o cair da água aí das nuvens, certo? Então, em regiões mais montanhosas, nós teríamos aqui o escoamento superficial, né, que é o escorrer, digamos assim, da água das regiões mais altas para as regiões mais baixas, podendo voltar a encontrar aí um rio, um oceano e um lago, certo? Só que parte dessa água que precipitou, ela não, digamos assim, que 100% ela não vai escoar superficialmente até encontrar aí um reservatório. Parte dela também infiltra no solo e vai a nível do lençol freático, nível do lençóis de água, tá? Mas que, de qualquer maneira, pode acontecer aí dela voltar ao oceano, lagos, lagoas e rios, certo? Podem se depositar em um reservatório e vir a gerar o ciclo novamente quando a temperatura ela aumenta, evapotranspiração e transpiração de plantas e animais, evaporação de oceanos, rios e lagos, certo? Envia para a atmosfera a formação de nuvem, nuvem concentrada, condensação, transformando o vapor de água em água no estado líquido. Ocorreu a condensação, logo em seguida a água precipita. Tem uma precipitação que é o cair da chuva, certo? Escoamento superficial para um reservatório aí, ou infiltração em lençóis freáticos, certo? E o ciclo ele tem início novamente. Então note que é um ciclo biogeoquímico, porque eu tenho aqui molécula de água sendo evaporada, partindo aí de um ambiente não vivo, digamos assim, que é o oceano aí, o lago. A molécula de água em si não tem vida, certo? Eu tenho aqui uma contribuição de seres vivos, animais e plantas, tá? Transpirando. E eu tenho uma parte aí onde a água está associada ao solo, quando ela infiltra, quando ela escoa superficialmente. Então eu tenho as três partes do termo biogeoquímico. Eu tenho a contribuição viva, eu tenho a contribuição do solo, e eu tenho aqui os elementos químicos, que seriam aí oxigênio e hidrogênio da água, passando por esse solo e por esses seres vivos. Então, por isso que o ciclo da água é considerado um ciclo biogeoquímico. Ok? Então, compreendido o ciclo da água, vamos falar de uma questão sustentável dessa água, né? Algo que é bastante discutido e inclusive há bastante tempo, mas nem sempre nossas atitudes elas vão de encontro com essa questão sustentável, né? A sustentabilidade ela visa o desenvolvimento atual sem prejudicar o desenvolvimento futuro, tanto da sociedade quanto do ambiente. E quando se fala de sustentabilidade e água, a principal tecla que a gente vem sempre batendo é o consumo sustentável, certo? O consumo adequado, é o evitar o desperdício de água, é o consumir na maneira correta. E quando eu falo de consumo, eu não estou falando apenas o ingerir, o beber a água. Eu estou falando de um tempo ideal no banho. Eu estou falando de um lavar um carro. Estou falando de um lavar a casa, de um lavar a calçada. Então, são todas atitudes que devem ser repensadas.
Porque apesar desses ciclos biogeoquímicos aqui parecer inesgotável, mas se tem aqui no meio de tudo isso um ser humano que não tem um consumo consciente, que desperdiça, que não tem aí uma utilização adequada dessa água, não vai dar tempo para que todo esse ciclo aconteça constantemente e a água ela esteja sempre aí sendo renovada. Então, a falta de água, a escassez de água que está ocorrendo hoje por um consumo sem estar pautado numa sustentabilidade, está por esse motivo. Um consumo exagerado, um desperdício exagerado aqui no meio desse ciclo, que não dá tempo da água aí se regenerar, digamos assim, se recompor no ambiente. Então, que a gente comece a pensar verdadeiramente nas nossas ações, certo? Com esse bem tão precioso, não só para nós, tá? Não só para a manutenção do nosso corpo, mas para de outros organismos também. Né? A gente já tem falado dentro de ciências a importância da água para o ser humano. Né? O nosso corpo ele é formado de cerca de 70% de água. Temos organismos que chegam em 98% de água formando o corpo. Tá? Então a gente vê a importância que esse bem tão precioso tem, mas que a gente não dá essa devida importância quando a gente consome, quando a gente desperdiça, quando a gente consome inadequadamente. Certo? Então, que a gente comece a refletir, a avaliar uma gota d'água desperdiçada, ela faz falta lá na frente. Hoje pode parecer uma simples gota d'água, mas lá na frente pode se transformar, digamos aí, que em 1 litro d'água. Porque as nossas ações, elas são diárias, elas são repetidas, certo? E se junta uma gota d'água minha com uma gota d'água sua, já tenho aí uma quantidade maior. Tá? Então, que a gente avalie as nossas ações, que a gente comece a pensar sustentavelmente, certo? Porque lá na frente, os prejudicados seremos nós, ok? Então, pessoal, o ciclo biogeoquímico para a aula de hoje foi o ciclo da água. Tá? Então, a aula foi aí uma introdução em o que seria esses ciclos biogeoquímicos, o que seria a lei da conservação das massas, que vai aí percorrer todos esses ciclos biogeoquímicos, e como funciona o ciclo da água. Tá? E uma questão sustentável por trás desse consumo de água aí, que a gente deve sempre estar avaliando. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Caso não tenham compreendido, é só entrar em contato, certo? Que a gente está aí disponível, como sempre, para sanar as dúvidas de vocês e está sempre construindo conhecimento, certo? Se cuidem, que logo logo estaremos em sala de aula, na escola, se Deus assim permitir, para continuarmos o nosso ano letivo, certo? Um abraço e tchau, tchau.